Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta videoaula. Nela nós discutiremos e aprofundaremos algumas questões relativas às aplicações, então, de PCR e de sequenciamento de DNA, isto visto dentro de um contexto prático, aplicado dentro da área de veterinária. Vamos então discutir na sequência como métodos moleculares poderiam ser usados na prevenção e controle de doenças, não apenas no diagnóstico. Um exemplo que usaremos então é bastante clássico, é da doença conhecida como scrapie em ovinos em inglês, ou o mal de coçar, e deriva então da palavra em inglês scrape, que significa coçar, roçar. E a doença é conhecida então, o nome oficial dela realmente é paraplexia enzootica dos ovinos, ou scrapie. Temos um vídeo aqui de um animal afetado, é um vídeo bastante clássico, produzido pelo Departamento de Agricultura americano, onde nesse animal afetado se pode notar então a incoordenação motora, devido à lesão do sistema nervoso central. Se nota também ali a perda as lesões cutâneas pelo animal se coçar, contra cercas. Mas o mais evidente é a grande incoordenação motora desenvolvida nos animais afetados. Scrapie, então, como se sabe, é uma doença causada por um prion, uma proteína infecciosa, então, que ela está presente normalmente nos neurônios de mamíferos. Essa proteína PRPC, então, a proteína, entre aspas, normal, ela pode sofrer uma alteração conformacional, um mau enrolamento, um mau enovelamento da proteína. E essa proteína, então, com esta conformação alterada, ela perde a sua funcionalidade e o que causa realmente a patogenia é o fato de que essa proteína alterada, ela induz a alteração nas outras proteínas com a conformação correta, funcional. E ela pode fazer esse processo, então, em todas as proteínas PRP neuronais, as proteínas normais do neurônio. E essa proteína, então, ela é extremamente resistente à proteólise e ela acumula dentro dos neurônios sob forma de vacúolos, e é exatamente o acúmulo dessa proteína com a conformação alterada que leva aos sintomas neurológicos. Doenças semelhantes são conhecidas em outras espécies de mamíferos. Em humanos, então, é conhecida como a síndrome de Creutzfeldt-Jakob, descrita inicialmente numa tribo africana que praticava canibalismo ritual. Então, um canibalismo onde era costumeiro se alimentar do cérebro de anciãos mortos naturalmente, as pessoas não eram sacrificadas, e isso levava a uma disseminação da proteína. Ela sendo resistente, muito resistente à proteólise, um indivíduo afetado, essa proteína, mesmo quando ingerida, ela pode atingir o sistema nervoso central e ela pode induzir
a mudança conformacional das outras PRP, digamos, normais, sem alteração na sua conformação. Em bovinos é conhecido como a síndrome da vaca louca. Tá? Então vamos conversar um pouco a respeito desta proteína, a PRP, que quando muda sua conformação é capaz de provocar então essa doença. Interessante notar que nos anos 80 do século passado, do milênio passado, quando a etiopatogenia dessa doença não estava estabelecida, logo que foi estabelecido que era provocado por uma proteína, provocou uma certa controvérsia, porque aparentemente era uma proteína com capacidade replicativa. Na verdade, depois ficou estabelecido que não era nada disso. A proteína não replica, ela simplesmente induz mudança conformacional numa proteína que já está presente no neurônio e que é normalmente expressada pelas células neuronais. Muito bem, vamos conversar então um pouco a respeito dos polimorfismos nessa proteína PRP. A proteína PRP, então, ela é polimórfica, como é o encontrável em diversas outras proteínas. Elas apresentam pequenas diferenças entre uma e outra, e isso é o que nós conhecemos, então, lá da genética clássica como os alelos de uma proteína. Tá? Então, temos pequenas variações. Importante lembrar que nem sempre alterações em nível de DNA, essas alterações aparecem sob forma de alterações em proteína, porque o código genético é degenerado. Então, para alguns aminoácidos, podemos ter até, por exemplo, 6 códons diferentes para a leucina. Então, 6 códons são possíveis de codificar para a leucina. Então, mesmo que tenhamos alterações em nível de sequência de nucleotídeos, não necessariamente isso se traduz, esse polimorfismo em DNA, não necessariamente se traduz em polimorfismo proteico. Mas, às vezes, sim, dependendo de onde no códon é feita a alteração. Então vamos ver alguns polimorfismos na proteína, conhecidos da proteína PRP de ovinos. Então, estamos agora discutindo o exemplo de ovinos. Essa proteína PRP, então, normalmente ela tem essa conformação aqui. Então aqui nós temos uma representação da estrutura da proteína PRP, aqui representada sob forma de cartoon. Então, a estrutura da molécula foi bastante simplificada e o que nós vemos então aqui são esses tubos aqui, são alfa-hélices na estrutura da proteína. Temos uma alfa-hélice aqui, outra alfa-hélice e uma terceira. Né? Não está representada a proteína completa, mas os aminoácidos de 114 a 234 de uma proteína que tem 256 aminoácidos. Então ela está quase toda ela representada aqui. Falta um pequeno pedaço aqui no final e um pequeno pedaço que viria antes aqui no começo. Mas praticamente toda ela está representada aqui. O que tem de interessante nos polimorfismos desta proteína é que existem 3 códons que estão correlacionados com o desenvolvimento do scrape, com o desenvolvimento da paraplexia, então, em ovinos. Esses 3 códons e os 3 polimorfismos encontrados são no códon 136. Nesse códon 136, em alguns indivíduos apresentam a alanina, aqui o código de uma letra do aminoácido que é A,
ou valina. Isso é perfeitamente natural. Polimorfismo, então, não é uma mutação, são diferenças individuais. Alguns indivíduos podem ter lá no códon 136 uma alanina, outros podem ter uma valina. Um outro códon-chave nessa nossa discussão é o códon 154, cujo polimorfismo encontrável em ovinos, então, é histidina ou arginina. Novamente, alguns indivíduos podem ter histidina, outros arginina. E, finalmente, um outro códon-chave é o códon 171, onde podemos encontrar, em alguns indivíduos, no códon 171, uma histidina, em outros uma glutamina, em outros uma arginina. Muito bem. Neste ponto, é importante fazermos a fusão da biologia molecular com a genética clássica e lembrarmos que nós, mamíferos, somos 2N. Nós temos 2 complementos haploide de genoma. Metade dos cromossomos de um mamífero vem de origem paterna. A outra metade vem de origem materna, de espermatozoide e de óvulo. Então, para cada gene presente num mamífero, nós podemos ter 2, entre aspas, versões desse gene, que são os alelos, e que não necessariamente são idênticos, caracterizando então o que se conhece como heterozigoto, quando o indivíduo tem alelos diferentes no cromossomo paterno e no cromossomo materno, ou um homozigoto, quando estes 2 alelos são idênticos. Por que é importante ressaltar isso? Porque se olharmos um determinado indivíduo, ele é capaz de produzir 2 proteínas PRP diferentes, porque o alelo paterno pode ter alguns polimorfismos, ou algum polimorfismo diferente daquela que é expressada pelo alelo materno. Então, por exemplo, e essa é uma forma que é usada para representar os haplótipos, ou seja, a metade de cada um dos genótipos de um indivíduo, pelo código de uma letra. Então, uma proteína PRP, em relação aos códons 136, 154 e 171, um indivíduo pode ter um haplótipo ARR, significando que no códon 136 ele possui uma alanina, no códon 154 uma arginina R e no códon 171 outra arginina R. Então, um dos alelos é ARR. Alanina, arginina, arginina, respectivamente nos códons 136, 154, 171. Mas o outro cromossomo, se esse considerarmos aqui, supondo que o da esquerda é o materno, o da direita será o cromossomo paterno, que pode produzir uma proteína com o haplótipo VRQ. Ou seja, na posição 136, no códon 136, ele possui uma valina diferente da alanina, do outro alelo. No códon 154, ele tem uma arginina, idêntica ao outro alelo. E no códon 136, no 171, ele tem uma glutamina, representada pelo código de uma letra Q. Então, um indivíduo pode ser ARR-VRQ, produzir essas 2 proteínas PRP levemente diferentes, porque elas têm polimorfismos diferentes.
Muito bem. Qual a relevância disso? A relevância é que determinados haplótipos estão relacionados com uma maior suscetibilidade de desenvolver a doença. Então, esta é a relevância de se entender os polimorfismos e os haplótipos gerados por esses polimorfismos. Então, num trabalho já bastante clássico, um grupo de pesquisadores britânicos, analisando então o progresso e os limites de uma política de seleção genética com relação ao gene PRP, estabeleceram alguns haplótipos destes que estavam vinculados a uma maior suscetibilidade. Isso foi resultado já de alguns anos de estudo com relação ao scraping em ovinos. E neste trabalho já clássico, então, eles estabeleceram genótipos, então, o somatório dos haplótipos, então, o genótipo de um indivíduo, e categorizaram esses genótipos dentro de grupos de risco de desenvolver scraping. Isso, obviamente, estabelecido de maneira experimental, empírica. Com isso foi visto o seguinte: indivíduos com os haplótipos ARR, ARR, ou seja, o genótipo desse indivíduo é ARR, ARR. Esses indivíduos tinham uma suscetibilidade muito baixa de desenvolver scraping. Na raiz disso está o seguinte: uma proteína PRP com estes aminoácidos aqui na sua estrutura é uma proteína bastante resistente a mudar a conformação para aquela conformação, entre aspas, infecciosa, né, da proteína PRP. Aquela estrutura alterada e que induz a alteração nas outras proteínas. Então, estes indivíduos aqui, com o genótipo ARR-ARR, tinham uma suscetibilidade muito baixa. Também foi estabelecido que estes indivíduos com estes haplótipos tinham suscetibilidade baixa. Já estes indivíduos com estes haplótipos e, por conseguinte, com esses genótipos, tinham uma suscetibilidade moderada. Um grupo específico com esse haplótipo ARR, com os haplótipos ARR, VRQ, tinham uma suscetibilidade moderada, mas um moderado um pouco mais alto. Então, eram indivíduos mais suscetíveis que esses aqui. E, finalmente, um grupo de genótipos aqui listados tinha uma suscetibilidade alta ao desenvolvimento do scraping. Então, ficou claro já que a estratégia de controle do scraping depende de seleção genética e, mais especificamente, selecionar indivíduos que, de um lado, não tenham os genótipos com alta suscetibilidade, favorecendo aqueles indivíduos com genótipos que conferem baixa ou muito baixa suscetibilidade. Ou, na pior das hipóteses, mantendo esses indivíduos do grupo moderado. Vamos tomar como exemplo, por exemplo, este indivíduo aqui, um indivíduo deste grupo aqui, moderado, mas com tendência a alto, com os haplótipos ARR, VRQ. O que isso significa? Isso significa que este indivíduo aqui, ele é um heterozigoto.
ele produz uma proteína PRP que é expressada a partir de um dos cromossomos com ARR e uma outra proteína que é VRQ. Então, o que nos cabe agora é discutir, vista a importância de se saber o genótipo de um indivíduo, que é o passo inicial para estabelecer qualquer estratégia de seleção. A primeira etapa é fazer a genotipificação desses indivíduos, né? Estabelecer qual é o genótipo que esses indivíduos apresentam com relação a esses 3 códons-chave na proteína PRP e saber se esses indivíduos produzem proteínas PRP com alta, média, moderada ou baixa suscetibilidade de sofrer alteração conformacional e de, logicamente, desenvolver a doença Scrape. Então, estratégias de genotipificação. Quais estratégias poderiam ser utilizadas? A mais lógica e que se pensa de imediato é sequenciamento de DNA, logicamente. Se temos a tecnologia para sequenciar de maneira rápida e relativamente barata, podemos aplicar sequenciamento de DNA, sequenciar esse gene PRP, que não é muito grande, e saber quais nucleotídeos estão lá naquelas posições-chave e qual é o aminoácido codificado por eles, né? Então, isso é uma estratégia viável, né? E que logicamente, a primeira forma que vem à mente. Mas existe uma estratégia alternativa ao sequenciamento de DNA. Podemos usar PCR quantitativo. Só que, neste caso aqui, o PCR quantitativo será utilizado não com a intenção de quantificar DNA. Ele será usado com a finalidade de diferenciar alelos, de diferenciar haplótipos. Como é que isso pode ser feito? Utilizando, então, um qPCR, um PCR quantitativo, com sondas alelo-específicas. Nós vamos, na sequência, discutir o que são essas sondas alelo-específicas, como é que isso funciona. Mas, antes, vamos discutir um pouco sobre a estratégia de sequenciamento de DNA para estabelecer o genótipo de um indivíduo. Como é que podemos usar sequenciamento de DNA? Nós podemos usar sequenciamento de DNA associado a PCR convencional, por exemplo. Então, aqui nós temos representado uma região lá do genoma ovino, onde aqui estão a região dos códons 136, 154 e 171. Qual seria a estratégia, então, a ser usada do ponto de vista aplicado, prático? O que poderia ser feito? Ou, na verdade, o que é feito? Então, se sabemos exatamente qual é a sequência de nucleotídeos do gene PRP, sabemos a localização dos códons 136, 154 e 171, fica simples de estabelecermos uma estratégia de PCR associado ao sequenciamento de DNA. Da seguinte maneira: são projetados, então, primers específicos para o gene PRP,
flanqueando estes códons, 136, 154 e 171. O que se faz? Se faz PCR de uma amostra, então, de DNA, pode ser de sangue periférico. Faça, então, PCR dessa região. E aqui vamos simplificar de uma maneira muito rápida toda o que já foi discutido a respeito de PCR. E nós vamos obter, então, um amplicon específico desta região aqui, do DNA, contendo esta região do gene PRP. Este amplicon, então, esse DNA que foi obtido em grande quantidade, então, nós vamos separar em duas alíquotas. Separadamente, essas duas alíquotas vão ser submetidas, então, a sequenciamento de DNA, usando a seguinte estratégia. Separadamente, isso aqui seria um tubo, Eppendorf por sequenciamento, outro tubo. É o mesmo DNA a ser sequenciado, que foi amplificado então por PCR. O que vai ser feito? Esse DNA vai ser desnaturado e vai ser hibridizado um dos primers apenas, que foi utilizado para PCR, só que agora esse primer está sendo utilizado como um primer de sequenciamento, para fazermos aquelas reações de extensão de cadeia na presença de desoxinucleotídeos trifosfatados, os terminadores, para gerar, então, aquela população de moléculas com terminadores marcados com fluoróforos, que vai ser submetido à eletroforese capilar, então, e obtermos um cromatograma que representa a sequência de nucleotídeos. Isso a partir de um dos primers. No outro tubo, será feita a mesma coisa, só que utilizando o outro primer, que vai hibridizar, então, com a fita complementar aqui, e vamos sequenciar a outra fita do DNA. Mesma coisa, então, fazendo as reações de sequenciamento, estendendo este primer com a parada provocada pela incorporação de terminadores, gerando o cromatograma. Na aula prática de sequenciamento, nós discutiremos, então, em mais detalhes do porquê que temos que sequenciar simultaneamente, separadamente, as duas fitas do DNA. Então, isso vai ficar bem mais claro na aula prática. Por enquanto, o que nos interessa nesse momento é que, usando essa estratégia, podemos sequenciar completamente este amplicon, obter a sequência de nucleotídeos deste amplicon. Vamos colocar isso dentro de um contexto prático, de um contexto aplicado, então, analisando, por exemplo, o códon 171 com relação aos haplótipos 171R, 171Q e 171H. Como é que aconteceria isso? Então, vamos imaginar aqui um indivíduo que tenha no seu DNA o códon 171R, codificando para arginina. Então, ele é 171R, por quê? Lá no seu DNA, na região do códon, então do triplet 171, que codifica para o aminoácido arginina, ele possui esse triplet aqui. E aqui indicados os outros triplets e os seus aminoácidos correspondentes. XXX é porque continua aqui para a esquerda, continua para a direita. Já um indivíduo 171Q, esse indivíduo é 171Q porque ele possui um triplet que codifica para glutamina, cujo código de uma letra é Q.
E, finalmente, um indivíduo que é 171H, ele é 171H porque possui um triplet que codifica para histidina. Então, é isso o que está presente na estrutura do DNA para um indivíduo ser 171R, 171Q, 171H. Veja que daqui para aqui há apenas a mudança de um G para um A. E mudou de arginina para glutamina. E aqui, então, mudou de um G para um T, alterando de glutamina para histidina. Já de arginina para histidina, muda de GG para AT. Então, como é que podemos fazer o sequenciamento de amplicons para a identificação de heterozigotos e homozigotos no códon 171? Primeiro vamos analisar a situação de um indivíduo homozigoto 171QQ. Isso significa que esse indivíduo ele é homozigoto QQ, porque ambos os cromossomos codificam para glutamina, certo? Aqui, do ponto de vista prático, é importante lembrar que quando se isola DNA de um indivíduo, não há como isolarmos um cromossomo separado do outro, materno de paterno, certo? Não tem como fazermos isso praticamente, de maneira aplicada. Então, vamos simplificar aqui um pouco essa situação. Vamos deixar só uma das fitas, a fita que será sequenciada, então, né, do DNA. Então, esse indivíduo que é homozigoto glutamina no códon 171Q, quando sequenciado esse DNA, vejam que é idêntico. Glutamina. Não estamos chamando a atenção dos outros aminoácidos, porque não tem polimorfismo nesses aminoácidos. Eles são sempre idênticos, tá? Muito provavelmente porque no processo evolutivo qualquer alteração destes aminoácidos leva a uma perda de função da proteína, né? Com exceção então deste códon aqui. Como é que ficaria o sequenciamento? O produto final do sequenciamento do DNA é um cromatograma, né? Então vamos analisar este cromatograma. Então aqui nós temos o cromatograma real. Esse cromatograma aqui é um cromatograma de verdade, né? Ele não foi rabiscado, ele saiu de um sequenciador. Então, os picos aqui, o código de cores que está sendo utilizado é cinza para timina, este laranja para adenina, citosina está em amarelo e guanina em azul. Então, os picos correspondem exatamente à sequência de nucleotídeos, né? Mas vamos simplificar um pouco a nossa visualização aqui e vamos deixar só o códon 171. E aqui nós temos um pico de C, seguido de um pico de A, seguido de um pico de G, indicando então a sequência CAG. O que é lógico porque esse indivíduo é homozigoto. As duas sequências são idênticas. Como é que ficaria o sequenciamento de um indivíduo homozigoto 171RR? Então aqui, se esse indivíduo é homozigoto, ele tem arginina, né, o códon que codifica para arginina num cromossomo, idêntico ao outro cromossomo. Cromossomos paterno e materno são idênticos. Simplificando então a nossa visualização aqui, deixando só a fita que vai ser sequenciada efetivamente, esse seria o cromatograma correspondente a essa região aqui. Lembrando, novamente, que não tem variação nos aminoácidos que flanqueiam o códon 171. E aqui, mostrando em detalhe só a região do códon 171, o pico de C, G e G. Já um indivíduo homozigoto 171HH, esse indivíduo também, porque é homozigoto, tem o códon para histidina em ambos os cromossomos. Simplificando,
e visualizando o cromatograma real, então, que foi obtido para essa região, e mostrando só ali em detalhe a região do códon 171 para histidina, nós temos um CAT. Como ficaria o sequenciamento do DNA de um indivíduo 171QR, um indivíduo heterozigoto, portanto? Esse indivíduo aqui, ele é heterozigoto. Um cromossomo tem arginina, outro tem glutamina, ou melhor, um cromossomo codifica para glutamina, outro para arginina. E vejam que aqui a sequência do triplet é CGG e aqui é CAG. Tá? Então esse indivíduo é um heterozigoto. Como é que ficaria o sequenciamento? Simplificando então, representando só a fita que será sequenciada, fica dessa maneira o sequenciamento. Então, nota-se aqui um pico de T, um pico de A, correspondendo exatamente à sequência de nucleotídeos. Mas aqui já vemos alguma coisa que chama a atenção. E vamos concentrar a nossa atenção aqui nessa região. Nós temos um pico de C. Sim, porque tanto aqui quanto aqui o nucleotídeo é C. Temos um pico de G, porque aqui temos G e aqui temos G. Mas aqui nós notamos dois picos sobrepostos. E isto não é um erro do sequenciamento, que em aula prática discutiremos a respeito de erros do sequenciamento automatizado. E isso não é um erro. Temos dois picos sobrepostos. Por quê? Porque metade do DNA tem uma sequência onde tem um A, que gerou o pico do A. Mas a metade do DNA colocado lá no tubo para sequenciar contém um G, por isso o pico do G. Certo? Então é assim que se visualiza o sequenciamento de um indivíduo polimórfico para um determinado nucleotídeo lá no seu genoma. Então aqui ficou estabelecido que esse indivíduo é um heterozigoto. Da mesma forma, um indivíduo heterozigoto QH, ele é heterozigoto QH, porque um cromossomo codifica para a glutamina, o outro cromossomo codifica para histidina. Simplificando, só a fita que será sequenciada, o cromatograma correspondente, aquela região ali de interesse do códon 171, e o que se visualiza é exatamente isso. Um pico de C, um pico de A, porque CA é idêntico em ambos os cromossomos, e dois picos sobrepostos, um pico de T, um pico de G, porque esse indivíduo é polimórfico neste códon 171. E, por sequenciamento, então, podemos estabelecer qual é a sequência de nucleotídeos de ambas as fitas, de ambos os alelos do DNA. Muito bem. Vencida essa etapa, então, da aplicação do sequenciamento de DNA, nós podemos discutir como utilizar o PCR quantitativo na genotipificação para fazer discriminação alélica, ou seja, identificar um alelo em relação a outro. Relembrando, então, que é uma aplicação não quantitativa de PCR quantitativo. E vamos, então, discutir o que se entende por sondas alelo-específicas, usando como exemplo sondas alelo-específicas que diferenciam, que discriminam entre o códon 171R e o códon 171Q. Então vamos colocar aqui uma sonda, duas sondas alelo-específicas,
Então já vemos aqui que estamos falando de PCR quantitativo, né, qPCR, utilizando sondas Tachmann. Isso não é possível fazer utilizando CyberGreen, certo? Então essa é uma aplicação onde CyberGreen não poderia ser utilizado. Então nós temos que utilizar sondas Tachmann. E por que estamos chamando de sonda alelo específica? Antes, é claro que é uma sonda Tachmann porque temos um oligonucleotídeo de DNA, né, com um fluoróforo numa extremidade, um quencher na outra. Então é uma sonda de hidrólise, uma sonda Tachmann, que não é fluorescente, a não ser que ela seja hidrolisada. Hidrolisada onde? Dentro de uma reação de PCR, certo? Então vemos aqui o seguinte, primeira coisa que chama a atenção, lógico, as sondas têm tamanhos diferentes, mas em 1 minuto ou 2 veremos que não é isso o relevante, a diferença de tamanho. O relevante é a diferença aqui. Essa sonda tem nessa região CGG e essa tem CAG. Apenas um nucleotídeo de diferença aqui. O restante da sequência é idêntico. Chamaremos essa sonda laranja de sonda R e o R de arginina. Por quê? Porque esse aqui é o códon da arginina. Essa outra sonda chamaremos de sonda Q de glutamina. Por quê? Porque este é o códon para glutamina. Então, ressaltando, a única diferença é um G e um A. Sim, temos 3 nucleotídeos a mais aqui, mas não é isso que diferencia as sondas. Por quê? Porque essa sonda R, ela deve hibridizar especificamente, então, com o DNA de um indivíduo que tenha um haplótipo com R, aqui. Já essa sonda Q deve hibridizar com um indivíduo que tem o haplótipo Q. Agora vejam que esse TAA aqui, que corresponde a um ATT no molde, é o mesmo que tem aqui. Então não é isso que diferencia as sondas. O que realmente diferencia é um G nesta sonda, um A nesta sonda aqui. Aplicando isso então, como é que se utiliza? Vamos utilizar então DNA de um indivíduo homozigoto RR, ou seja, os haplótipos dele naquele códon 171 que estamos usando como exemplo, isso vale para os outros haplótipos também. Ele tem arginina, arginina, códon para arginina, arginina. O que isso significa? Que esse indivíduo é homozigoto, então ambos os cromossomos são idênticos, certo? Então, arginina num, arginina no outro. Vamos desnaturar esse DNA, então, fazendo PCR. Simplificando aqui, temos só a arginina ali. Pergunta. A pergunta que temos que fazer. Essa sonda Q, a sonda roxa, ela hibridiza aqui, nesse DNA? Não, ela não hibridiza. Por quê? Porque temos um mau pareamento de bases. A pergunta é, um nucleotídeo apenas é capaz de não deixar essa sonda hibridizar se a temperatura de hibridização da sonda for a correta dentro daqueles limites que foram discutidos com relação a TM? Sim, esta sonda, se for utilizada uma temperatura ótima, limitante, essa sonda não hibridiza neste DNA, por conta de um nucleotídeo apenas de mau pareamento. E a sonda R, a sonda laranja, ela hibridiza? Sim, ela é perfeitamente 100% complementar.
usando a temperatura correta, essa sonda fica estavelmente hibridizada. E num indivíduo homozigoto QQ? Esse indivíduo é homozigoto QQ porque ele tem essa sequência de nucleotídeos com o códon que codifica para glutamina, em ambos os cromossomos. Se desnaturássemos esse DNA deste indivíduo, a sonda R hibridiza com este DNA? Não, tem um mau pareamento de bases ali. Esse mau pareamento de bases, utilizando a temperatura correta, impede essa sonda de estavelmente ficar hibridizada com esse DNA. Entretanto, a sonda Q, a sonda roxa, essa sonda hibridiza com 100% de complementariedade. E na temperatura correta, limitante, ela permanece hibridizada. Finalmente, o que acontece com um indivíduo heterozigoto QR, glutamina arginina? O indivíduo heterozigoto, então, ele é heterozigoto porque num cromossomo ele tem o códon que codifica para arginina, no outro cromossomo o códon que codifica para glutamina. Ele é um heterozigoto, então. Vamos desnaturar esse DNA, vamos simplificar a representação e essas sondas hibridizam desta forma com esse DNA? Não. Aqui temos um mau pareamento da sonda Q, a sonda roxa, com esse DNA aqui. Assim como essa sonda também está mal pareada. Então temos aí um mau pareamento da sonda roxa na parte de cima e da sonda laranja na parte de baixo. Assim elas não hibridizam. Mas, lógico, essa sonda R agora tem 100% de complementariedade com o DNA-alvo aqui, assim como essa sonda roxa, a sonda aqui. Vamos então discutir isso dentro do contexto de agora não mais só analisando a sonda, mas um qPCR completo, utilizando como amostra de DNA um indivíduo heterozigoto QR. Esse indivíduo, então, é heterozigoto QR porque ele tem um cromossomo codificando para arginina, o outro codificando para glutamina, naquele códon especificamente. Então, um PCR completo, um qPCR completo, envolve desnaturarmos esse DNA e hibridizarmos os primers para o PCR. Então, note o seguinte aqui, ó. Este primer, que é idêntico a esse, ele, entre aspas, funciona com qualquer indivíduo, porque essa é uma região onde não temos polimorfismo. A sequência é conservada. Assim como a sequência onde hibridiza o outro primer. Então, aqui temos os dois primers para fazer PCR dessa região. Mas o objetivo aqui não é, na verdade, só amplificar esse DNA. Por exemplo, nós não vamos sequenciar esse DNA, porque não há necessidade. Porque neste PCR aqui, nós temos sondas que podem discriminar qual o alelo está sendo amplificado. Por exemplo, colocando as duas sondas simultaneamente. E por que podemos colocar as duas sondas simultaneamente? Porque o fluoróforo de uma sonda é diferente do fluoróforo da outra sonda. Então elas emitem fluorescências com comprimentos de onda diferentes e que o nosso equipamento lá, a máquina de PCR, consegue diferenciar uma da outra, certo? Por isso que podem ser colocadas duas sondas simultaneamente numa única reação. Então, essas sondas hibridizam, vemos aqui que temos um mau pareamento aqui e um mau pareamento ali.
Não. Esses mal pareamentos impedem que essas sondas hibridizem desta forma. Mas o contrário é possível. As mesmas sondas, então, aqui, essa sonda R hibridiza aqui e essa sonda Q hibridiza aqui. Quando se faz o PCR, então, a polimerase vai estender esse primer e vai hidrolisar essa sonda. Aqui também está sendo estendido, mas não é isso que nos interessa. Aqui, a TAC polimerase vai estender a partir desse primer e hidrolisar essa sonda. Quando ela faz isso e hidrolisa a sonda, libera o fluoróforo e temos o sinal de fluorescência da sonda R. Da mesma maneira, aqui, quando quando o DNA da sonda é hidrolisado, nós temos a fluorescência da sonda Q, da sonda roxa nesse nosso exemplo. Curvas de amplificação, então. Como é que isso funciona? Vamos imaginar as curvas de amplificação para essas 6 situações. O indivíduo RR homozigoto na presença da sonda R. O indivíduo RR homozigoto na presença da sonda Q. O indivíduo QQ homozigoto na presença da sonda Q, assim como o indivíduo QQ homozigoto na presença da sonda R. E, finalmente, um indivíduo QR heterozigoto na presença da sonda R e na presença da sonda Q. Aqui nós temos, então, um gráfico de amplificação de PCR quantitativo do ciclo 20 até o ciclo 40. E aqui a fluorescência. Notando que o gráfico de fluorescência agora aqui não é exponencial, é linear. Porque para maximizar, tornar o máximo possível a diferença na hidrólise dessas sondas. Porque o nosso objetivo não é o de quantificar o DNA analisando lá na região de amplificação exponencial, mas sim aqui é endpoint, terminal. Queremos ver o quanto de fluorescência acumula no tubo. Então, apesar de traçar o gráfico ao longo dos ciclos, não será feita a análise dessa curva, simplesmente a fluorescência final. Como é que ficaria o gráfico de amplificação de um indivíduo RR homozigoto com a sonda R? Esse aqui seria o gráfico obtido. Como seria o gráfico desse indivíduo RR com a sonda Q? Se ele é homozigoto RR, a sonda Q não deve ser hidrolisada. E, na prática, o que vemos é isso aqui. A sonda não é hidrolisada. Deu um pequeno sinal aqui assim porque a sonda sofreu uma leve hidrólise, mas não é hidrólise enzimática ao longo da reação. Né? Notem a grande diferença entre a amplificação aqui e aqui, muito baixa. E o indivíduo QQ homozigoto com a sonda Q? Idealmente, essa curva deveria se sobrepor a essa aqui, porque é um indivíduo QQ homozigoto, estamos usando a mesma quantidade de DNA, com a sonda Q deveria ter. Na prática, essa curva é um pouquinho deslocada para baixo, porque a fluorescência da sonda Q é um pouco menor, e não há o que se possa fazer com relação a isso. E o indivíduo QQ homozigoto com a sonda R? Nós teríamos esse gráfico aqui muito próximo do zero de fluorescência, o que é o esperado. E o indivíduo heterozigoto, QR com a sonda R? A lógica nos diria que seria uma curva intermediária, certo? Por quê? Do DNA que está sendo colocado na reação, só metade dos cromossomos são complementares à sonda R. A mesma coisa vale para o indivíduo que é heterozigoto com a sonda Q.
apenas metade do DNA. Então veja o seguinte, nós temos aqui, ó, claramente um grupo de alta fluorescência. O que é isso? São indivíduos homozigotos com a sua sonda específica, ou a sonda R ou a sonda Q. Temos um grupo intermediário de fluorescência, que são os indivíduos, então, que são heterozigotos. Metade do DNA dele reage com uma sonda, metade com a outra. Então, na presença de uma sonda e da outra sonda, ambas vão emitir sinal. Metade do sinal, porque temos só metade do DNA efetivamente sendo amplificado e dando sinal com cada uma das sondas em relação ao homozigoto. E no caso dos indivíduos homozigotos, onde se usa, entre aspas, a sonda errada, não temos nenhuma fluorescência sendo produzida. Qual é, então, a correspondência entre fluorescência medida lá no ciclo final, terminal, né, endpoint, das sondas R e Q, com seus respectivos genótipos? Então, um indivíduo RR homozigoto com a sonda R, temos uma alta fluorescência, assim como um indivíduo QQ homozigoto com a sonda Q. Já os indivíduos heterozigotos, QR, com a sonda R, ou QR com a sonda Q, têm uma fluorescência intermediária, enquanto que indivíduos homozigotos RR, quando se utiliza a sonda Q, não devem dar sinal, ou muito baixo, assim como indivíduos, então, QQ homozigotos com a sonda R, que não deve ser hidrolisada, porque essa sonda ela não tem complementaridade ao DNA. Finalmente, então, vamos colocar isso em aplicação analisando amostras de campo. 131 amostras, então, de DNA. E vamos, então, agora fazer um gráfico 2D disso aqui, de fluorescência da sonda Q contra fluorescência da sonda R. Por quê? Porque cada amostra dessas é submetida, então o DNA é previamente quantificado, né, por espectrofotometria ou por outras técnicas de fluorescência, só para colocar amostras com aproximadamente a mesma quantidade de DNA. E em cada tubo são colocadas simultaneamente ambas as sondas, sonda Q e sonda R. E vamos ver qual delas que hidrolisa. Então, onde esperaríamos o sinal de um indivíduo RR homozigoto? O indivíduo RR homozigoto, a sonda Q não deve se ligar ao DNA dele e não deve ser hidrolisada durante o PCR. Então, a fluorescência da sonda Q tem que dar 0. Já a sonda R tem que ser hidrolisada e tem que dar um sinal alto. Portanto, idealmente, aqui seria o local onde encontraríamos o ponto de um indivíduo RR homozigoto neste gráfico. Na prática, o que nós vemos é isso aqui. Então, temos alguns indivíduos que o sinal não foi tão alto. A hidrólise da sonda R não foi tão alta quanto deste indivíduo, não foi tão alta quanto deste indivíduo. Mas a gente pode notar que a hidrólise da sonda Q é baixíssima. Então, esse é o comportamento de indivíduos RR homozigotos num PCR desses, usando simultaneamente sonda Q e sonda R. E um indivíduo, ou indivíduos QQ homozigotos, tem que dar esse tipo de sinal. Idealmente seria aqui, sinal 1
com relação à sonda Q, 0 com relação à sonda R. Na prática, o que nós vemos é essa distribuição aqui de diferentes indivíduos, né? Algumas com uma fluorescência baixa, significa hidrólise baixa da sonda Q, talvez porque essa reação de PCR foi parcialmente inibida ou algum outro problema, mas nenhum deles nota-se a hidrólise expressiva da sonda R. Como se comportaria então, como se comportariam indivíduos QR heterozigotos? A lógica nos dita que metade do DNA tem similaridade com uma sonda, metade tem com a outra sonda. Então, ambas hidrolisam, mas agora a quantidade hidrolisada deveria ser a metade em ambas. Idealmente, teríamos aqui na intersecção de 0,505. Na prática, esta aqui é a distribuição dos indivíduos QR heterozigotos. Estes indivíduos QR heterozigotos, então, têm aproximadamente metade da hidrólise com a sonda Q, metade da hidrólise com a sonda R. E, finalmente, os controles negativos, que toda reação de PCR tem que estar sem hidrólise, lá próximo de 0. O que acontece na prática aqui? Em cima desses dados aqui, podemos lançar mão de análise estatística, tão simples quanto média, desvio padrão, e estabelecer aqui, quadrantes. Por exemplo, essa linha pontilhada estabelece o limite de fluorescência da sonda Q. Qualquer indivíduo cujo resultado de fluorescência da sonda Q for abaixo disso aqui, estaria entrando num território de pouca fluorescência de sonda Q. Acima, consideramos que a sonda Q está sendo hidrolisada. Assim, da mesma forma, poderemos estabelecer essa linha pontilhada, o limite de fluorescência para a sonda R. E assim, temos 4 quadrantes nesse nosso gráfico. Todo indivíduo que cair neste quadrante significa que teve hidrólise com a sonda R, mas não houve ou hidrólise negligenciável com a sonda Q. Esse indivíduo é um homozigoto RR. Todo indivíduo que tiver o sinal simultâneo QR caindo neste quadrante aqui, significa que só a sonda Q teve hidrólise. Ele é um homozigoto para a sonda Q. Todo indivíduo cuja hidrólise cair neste quadrante é um heterozigoto QR. E os controles negativos devem ficar aqui. Então, com isso, de uma maneira simples, é uma única reação de PCR com as duas sondas simultaneamente e, através da hidrólise de uma ou de outra, podemos estabelecer inequivocamente o genótipo desse indivíduo, sem necessidade de fazer o sequenciamento. Então, relembrando que a estratégia de sequenciamento, primeiro teríamos que fazer PCR e depois esse amplicon deveria ser sequenciado. Aqui, nessa estratégia, uma única reação de PCR quantitativo com as sondas para ambos os alelos já nos diz de maneira definitiva qual o genótipo desse indivíduo. Então essa é uma aplicação não quantitativa do PCR quantitativo.